Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Agora, 9h17 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Quem conversa conosco hoje é Marcos da Costa, pré-candidato à Prefeitura pelo PTB. Bom dia, Marcos. Tudo bom? Seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís. Prazer falar com você e com o Zaidan. Bom dia. O Marcos da Costa vem do mundo jurídico, né, Marcos? Você foi presidente da OAB aqui em São Paulo. É verdade, por 2 gestões. Aliás, me permita uma anotação de caráter pessoal. Primeira vez que eu venho aqui, na volta ao Jornal Gente, sem a presença do Zé Paulo de Andrade, que, além do querido amigo, era advogado também, formado em Direito e eleitor da OAB. Quis fazer esse registro pessoal para lembrar o nome desse grande amigo. É verdade. O Zé Paulo, aliás, ele não exerceu a profissão, ele logo na sequência fez jornalismo e seguiu a carreira longuíssima aqui na rádio, né, Marcos? Mas ele sempre fez questão de manter, inclusive, o vínculo com a OAB, né? E a votar, era eleitor na OAB. É verdade. Por que você está entrando nessa corrida eleitoral agora em 2020 pelo PTB? Você se posiciona de que forma nessa corrida, Marcos? Bom, primeiro, por que eu estou entrando? Thaís, eu, na presença da ordem, eu pude participar de discussões de políticas públicas, pude entender melhor a cidade, as demandas da cidade. Você sabe que nós temos regionais da ordem, que nós chamamos de subseções, em 14 pontos da cidade. E, ao lado disso, também, pude participar ativamente de algumas discussões, como, por exemplo, quando a Câmara Municipal se autoconcedeu para os seus vereadores um aumento de 24,6%, quando o servidor público, no mesmo período, não teve aumento nenhum. Nós fomos da Justiça e derrubamos. Ou quando aprovou o gatilho salarial. Quando o Brasil inteiro não tem mais gatilho salarial, a Câmara aprovou anualmente, todo ano, e até o gatilho sem necessário uma discussão com a sociedade. Nós derrubamos da Justiça. Ou quando criou 660 cargos comissionados, um ano antes da última eleição, e nós conseguimos derrubar na Justiça. Então, essa participação fez com que eu me interessasse pela política, pela boa prática política. Ao lado disso, enquanto eu estava na OAB, eu não aceitei ter filiação partidária, para garantir a isenção da entidade. Passado o período da ordem, eu recebi convites de diversos partidos. E aceitei para o PTB, porque o PTB tem bandeiras que eu defendo, a bandeira da preocupação com o trabalhador e preocupação com quem gera o trabalho. O tamanho do Estado, a questão dos cargos comissionados, a diminuição dos cargos comissionados, a valorização do funcionário público, bom funcionário público, serviços públicos de qualidade e acessíveis a todos. Foi isso que me motivou pela primeira vez a ter uma filiação partidária e ser o candidato à prefeitura, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, PTB. Aliás, o único de todos que nunca disputou um cargo, nem teve qualquer cargo público em toda a minha vida. Marcos, claro que São Paulo sofreu aí uma queda considerável na arrecadação. Estamos falando de bilhões de reais, né? É um orçamento gigantesco, o terceiro maior do país, só perdendo, é óbvio, para a União e para o próprio Estado. No entanto, os problemas não vão esperar a recomposição do orçamento, a recuperação da arrecadação. E há problemas gigantescos a serem enfrentados. Eu vou começar com um aqui, que é o transporte, não é? O paulistano, isso antes da pandemia, durante a pandemia, há um problema sério, no caso dos ônibus, por exemplo, em que a espera é muito longa, ônibus lotados, parece haver sempre uma oferta menor do que a demanda. Inclusive em feriados e finais de semana cai a demanda, mas a oferta cai muito mais. Enfim, o paulistano sofre com a demora dos ônibus e com ônibus lotados. Há solução para isso? Você enxerga uma solução para o problema do transporte no que cabe ao município, no caso os ônibus? Zaidan, primeiro em relação ao orçamento. O orçamento de São Paulo nesse ano, de 2020, é de 69 bilhões, 68,9 bilhões. E ele é 14% maior do que o orçamento do ano passado. Nós tivemos um incremento no orçamento de 2020 de 14% em relação a 2019. Nós não temos claro qual vai ser o impacto da pandemia, da diminuição da atividade econômica, da queda da arrecadação, dentro do orçamento. Mas o fato é que nós temos um orçamento que, em princípio, tem uma margem exatamente para o crescimento que houve esse ano e que eu confesso não entendo por que houve esse aumento nesse ano em relação ao ano passado. Essa é uma ponderação.
E, de fato, nós não sabemos o que enfrentaremos no ano que vem em termos de orçamento, mas nós temos essa margem. Agora, em relação ao transporte, em relação aos ônibus, eu tenho claro que há solução, não necessariamente com um grande investimento. Eu cito o caso dos semáforos. Os semáforos de São Paulo foram instalados na década de 80, ainda, e tiveram uma pequena melhoria na década de 90. Nós adquirimos esses semáforos com tecnologia inglesa, e esses semáforos vivem quebrando. Nesses 30 anos, 40 anos de instalação, 30 da última melhoria, nós temos gasto um valor que não se sabe exatamente qual é, porque esse número não é apresentável, com certamente um valor alto, em manutenção desses semáforos. E esses semáforos hoje, com a tecnologia que nós temos, a tecnologia do semáforo inteligente, que podendo dialogar com o ônibus, quando o ônibus se aproxima, se o ônibus está atrasado, o semáforo prioriza esse ônibus para fazer com que ele encontre o seu curso, o seu horário normal, as viaturas, a ambulância, algumas cargas que precisam ter uma preocupação maior em termos de fluxo durante a cidade. O semáforo inteligente é a solução. E nós temos em São Paulo, Zaidan, eu sempre digo isso, e desde a época da OAB eu fiz grandes parcerias, a maior universidade da América Latina, que é a USP. Nós não chamamos a USP para dialogar sobre políticas públicas. Então, a minha expectativa é de chamar a USP, dialogar com a USP, investir no desenvolvimento de uma tecnologia nacional, que é possível, hoje é razoavelmente simples esse diálogo, para que nós possamos ter semáforos inteligentes que permitam um fluxo melhor para todo o trânsito, e em especial para o transporte público. É uma medida que, creio eu, o investimento perto do custo da manutenção é um investimento que provavelmente seja possível e que vai permitir o impacto imediato, evidentemente com as cautelas, de começar em alguns locais da cidade que permitam testes e aí ampliando para a cidade como um todo. É um exemplo do que é possível fazer, Zaidan, com a tecnologia que hoje existe do semáforo inteligente. Marcos da Costa, pré-candidato do PTB à Prefeitura de São Paulo, conosco aqui na nossa série de entrevistas na Rádio Bandeirantes. Marcos, queria te fazer uma pergunta sobre política. Você é do PTB, é o partido presidido por Roberto Jefferson, cada vez mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Isso significa alguma coisa no curso da sua candidatura? Significa muito. Significa que a prefeitura, nas mãos, no caso da minha eleição, nós vamos ter afinidade com o governo Bolsonaro, o que é fundamental. Há uma questão que precisa ser colocada. Nós tivemos um presidente eleito com 57 milhões de votos. Ele é o presidente do Brasil e precisa ser tratado como tal. As críticas se iniciaram no dia seguinte à eleição. E aqui em São Paulo, nós sabemos disso por conta de uma perspectiva, de uma tentativa do governador em se lançar candidato à presidência no ano que vem. Há um embate que é feito desde o primeiro momento com o governo federal. E envolve também a prefeitura, porque o atual governador foi eleito prefeito de São Paulo. O prefeito atual era vice do governador. Então, nós vamos ter assim, um alinhamento com a expectativa de que nós possamos criar parcerias. É preciso investimento do governo federal em São Paulo. São Paulo precisa desse investimento para retomar a sua atividade econômica. E com a certeza de que se São Paulo recuperar sua atividade econômica, seu poderio econômico, isso só vai favorecer o Brasil como um todo, porque São Paulo sempre foi a grande máquina de alavancagem da economia nacional. Ô Marcos, tem vários ouvintes aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, fazendo a mesma pergunta. O Luiz Pazini, o alemão, o Rubens Lobo, a respeito da Cracolândia. O Dória, por exemplo, chegou a anunciar, quando era prefeito, que chegou a anunciar o fim da Cracolândia. O que sabemos não aconteceu. Ela continua lá, inclusive agora espalhada, ela tem subsedes dentro de São Paulo. O que você propõe para lidar com o problema da Cracolândia? Zaidan, eu estudei muito, participei de reuniões sobre a Cracolândia, dialoguei com todos. A solução é complexa, mas existe solução sim. Passa pelo entendimento para a questão social, o atendimento a essas pessoas que estão lá, a individualização desse atendimento, compreender cada ser humano que está lá ao léu, enfim, subjugado pelas drogas. Passa por uma reestruturação da família. Nós, quando eu era presidente da Ordem, nós fizemos um mutirão de atendimento às famílias das pessoas dependentes, tanto de álcool quanto de drogas.
e com isso conseguimos estruturar algumas famílias, um trabalho muito bonito. E, ao lado disso, emprego para São Paulo, porque hoje loja fechada significa desemprego, desemprego significa família desestruturada significa gente na rua, e gente na rua significa estar sujeito aí à sedução da droga. Há uma questão policial também, evidentemente que há uma questão policial de segurança pública, é preciso combater o tráfico de droga no centro da cidade, sem dúvida nenhuma em relação a isso. E a questão de saúde, porque a pessoa que mora na rua, evidentemente, desenvolve doenças, principalmente doenças pulmonares, que precisam também ser cuidadas. Então, é complexo, mas há solução, sim, para a questão da Cracolândia. Eu quero dizer também, Zaidan, que eu procurei conhecer profundamente, estive na Cracolândia, participei de rodas, sem me anunciar, evidentemente, não é de agora, isso 2, 3 anos atrás, de rodas de pessoas que sucumbiram ao vício da droga, mas que estavam buscando sair do vício. E eu participei de rodas, dialogando com essas pessoas, e percebi uma vontade muito grande de largar o vício, porque sabe das consequências para si e para aqueles que os querem bem, principalmente seus familiares. Precisa da ajuda nossa, para que eles possam ultrapassar essa barragem, essa barreira que existe, para que eles possam sair do vício e retornar à cidadania plena, ajudando com a cidade e permitindo, inclusive, que sua família tenha uma vida mais digna. Bem, eu queria agradecer ao Marcos da Costa, do PTB, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, na nossa série de entrevistas aqui na Rádio Bandeirantes. Marcos, muito obrigada. Lembrando que temos debate na Band, dia 1º de outubro, também aqui, é claro, na Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom feriado para você, Marcos. Obrigado, Thaís. Comemorando o 7 de setembro, o dia da nossa pátria, o Zaidan deu uma aula de história. E é isso, nós temos que valorizar o nosso país. Um abraço, Thaís, um abraço, Zaidan, um abraço a todos que ouviram a gente. Bom dia. Tchau, tchau.